E o líder não pode mudar do seu local. O líder não pode sair do seu local. Mas aqueles que são liderados, muitas vezes tem costume, né? As pessoas começam a fazer motim dentro da igreja. Começam a montar os grupinhos, né? Já viu? Aqui não tem demonstração, aqui não tem. Não, aqui não tem. Nem nesse bairro não tem. Nesse bairro também não tem. Mas há muitos que começam a fazer motim, né, dentro da igreja. Começa a ter um grupinho dele. Daqui a pouco ele começa a dizer: olha, o pastor vai ter que fazer da maneira que nós queremos. Opa, peraí, está invertendo a situação, né? O pastor é o líder. O líder é o que dá a ordem. O líder é o que dá a direção. Por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não queria saber, irmãos, o que estava acontecendo. Ele queria ser conduzido pelo Senhor. Por isso, com todos os problemas que Davi teve, com todas as dificuldades que Davi teve, a Bíblia diz que ele foi o único homem que alcançou um título inédito na Bíblia. O Senhor disse: esse homem é segundo o meu coração. Porque Davi sabia que ele tinha adversários, mas ele sabia perdoar o adversário. No momento certo que o adversário chegava para ele, ele sabia perdoar, sabia valorizar o adversário, sabia ajudar o adversário. Ele não ia pelo sentimento. Davi não era um homem sanguíneo, Davi era um homem espiritual. É tanto que você vê que a história de Davi, muita gente diz assim: irmão, Davi matou um gigante, porque Davi foi um homem de Deus. Depois que ele pegou com Betseba, nunca mais a vida dele foi a mesma. Porque o Senhor disse para ele: olha, Davi, tem uma coisa, eu vou te perdoar, porém a minha espada, vou te perdoar porque eu te prometi o trono. A tua linhagem, a tua descendência seria o herdeiro do trono, porque Jesus iria nascer da linhagem de Davi. Então Deus não poderia tirar o trono. Mas ele disse: olha, só que tem uma coisa, a minha espada não se apartará da tua casa. E depois do pecado de Betseba, depois do pecado de Davi com Betseba, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Ele sempre viveu, irmãos, com dificuldade, mas ele sabia quem era o Senhor, porque certa feita ele disse assim: olha, eu pequei mesmo. E o Senhor disse: escolhe o que você quer, cair na mão dos homens ou cair na minha mão. Ele disse: na mão dos homens não encontro misericórdia, mas nas mãos do Senhor eu encontro misericórdia. É melhor cair na mão do Senhor. Ele disse: é melhor cair na mão do meu pastor. O meu pastor sabe, o meu pastor me conhece, o meu pastor me entende, e ele sabe como cuidar da minha vida. Então um bom líder, ele tem pessoas que são lideradas por ele, que sabem e que entendem o propósito na vida dele. Diga comigo: Deus está levantando líderes que tem propósito, que conhece o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, você precisa entender que o teu líder, é por isso que ele é teu líder, porque ele está na frente, ele sabe o que você precisa. O bom pastor, muitas vezes quando a ovelha começa a fugir, a ovelha começa a desgarrar do rebanho, ele é obrigado a quebrar a patinha da ovelha. Aí ele vai lá e quebra a patinha dela, e aí ele tem o trabalho de todo dia, quando põe o rebanho para ir se alimentar, ele pega aquela ovelha que não pode caminhar mais, coloca no seu pescoço, e a ovelha se sente segura. Ele vai com aquela ovelha, coloca ela lá, ela come, se alimenta, depois ele vai lá, busca ela, coloca de novo no pescoço, traz de volta. Aí você vai pensar e vai dizer assim: puxa vida, mas para que o pastor quebra a patinha da ovelha? Porque depois ele vai ter o trabalho de carregar. O amor do líder é exatamente esse. O líder não abre mão daquilo que Deus põe na mão dele. O líder valoriza aquilo que Deus põe na mão dele. Sabe? Não interessa o quanto custa, mas ele valoriza. A ovelha, quando desgarra e sai fora do rebanho, a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Porque mais vale uma ovelha
ele ir lá buscar, porque as 99 já estão seguras. E a ovelha, ela sai e vai pelo meio do caminho, agarra carrapicho e agarra um monte de coisa na lã dela, e ela fica perdida para voltar. Mas o bom pastor, ele vai lá, pega aquela ovelha, mesmo ela toda suja, machucada, ele coloca no ombro, e aquela ovelha volta numa situação segura. O caminho que ela foi de ida foi um caminho de risco, mas agora ela volta pelo mesmo caminho, só que ela está no ombro do pastor. Ela está nos braços do líder. Quem está trazendo ela agora vai usar os próprios pés para trazer ela de volta, para trazer ela de volta junto para a sua casa, para o seu rebanho, para o seu convívio. O bom líder, ele não deixa a ovelha se perder. O bom líder, ele não desvaloriza a ovelha, pelo contrário, ele valoriza. Não interessa por onde ela foi, ela pode estar toda suja, ela pode estar toda ferida. O bom líder vai lá porque ele tem o óleo, ele tem o azeite que cura. Ele pode sarar a ferida daquela ovelha. E aí, quando nós olhamos o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: eu conheço o meu líder, eu conheço o meu Senhor, eu conheço quem está acima de mim, eu sei que nada vai me faltar. Sabe o que é nada, Deus? Nada vai te faltar. Às vezes o pastor, às vezes fica até sem graça, né? Porque chega cada situação para o pastor, para o líder tratar, e a pessoa chega e ela quer que o problema seja sanado na hora. Pastor, eu estou com problema, apóstolo, eu estou com problema, bispo, eu estou com problema, e ele chega, apresenta o problema e fica esperando para você orar e o problema ser resolvido. Aí você diz: mas consegue resolver o problema? Nem sempre. Mas a ovelha está ali confiando no líder que tem. Ela diz: se eu apresentar o meu problema para o líder, quando eu sair da igreja, o problema já não existirá mais. E a Bíblia diz que pela fé nós podemos mover montanhas. Pode até sermos que aquele líder não vai conseguir resolver o problema, mas a fé daquela pessoa, sim. Porque Jesus, toda vez que alguém chegava para ele e dizia: mestre, e ele dizia: o que você quer? Quero ficar curado. Ele disse: a tua fé te curou. A tua fé fez com que você enxergasse. Vai, porque a tua fé fez isso. Então não é a fé do líder, mas é a fé da ovelha, pela autoconfiança que ela tem no seu líder. E quando nós falamos disso, nós falamos de homens, pastores, bispos, apóstolos, homens comuns, homens que dependem totalmente de Deus, homens que não conseguem dar um passo sem que o Senhor, que é o pastor, o sumo pastor, esteja diante dele. Para a igreja, o bispo, o apóstolo, o pastor, o dirigente, seja lá quem for, não sei quem está na frente do teu ministério, mas aquela pessoa que vai lá na frente para você